Pô, lembrei do Sérgio Malandro, gente. Boa noite. Vai começar mais um Papo da Madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Juntos mais uma vez aqui no instantenews.1. E quem já está aqui com a gente é o Marcelo Campos. Tudo bem com você, Marcelo? Tudo ótimo, Ronaldo. Eu espero que esteja tudo bem aí com você e também com quem está aqui com a gente, né, para mais esse papo da madrugada. E vamos aproveitar esse início de programa, vamos agradecer aí aos nossos espectadores, o Lenielson Veloso, a Marli Vieira, o Valdener Augusto, ou a Valdener Augusto, não sei, o José Carlos Silva e o casal Marisa e Arlindo Lopes Correia, né, sempre ligados aqui no papo da Que madrugada. beleza. Então, a cada início de programa, a gente agradece aí a participação daqueles que estão sempre nos prestigiando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Valeu mesmo, pessoal, mas nós não podemos começar o programa de hoje sem falar naquela especialista em segurança da Universidade Federal Fluminense, UF. Pois é, que foi pensada pela Rede Globo para comentar a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Você pode ficar tranquilo porque nós não vamos colocar aqui as falas dessa figura esdrúxula, mas as reações têm que ser mostradas, né? Professora da UF diz que bandido com fuzil pode ser neutralizado com uma pedrada. Pronto, o Brasil acabou de reinventar a segurança pública. Acabou o problema da violência, gente. Esquece colete, esquece treinamento, esquece operação tática. Segundo a mais nova teoria revolucionária, o criminoso com fuzil pode ser neutralizado com uma simples pedra na cabeça. É isso mesmo. Enquanto ele tenta levantar o fuzil, você mira, arremessa e pronto. Segurança garantida. A ideia veio de uma professora da Universidade Federal Fluminense, especialista em segurança, que disse ao vivo que o fuzil tem baixo rendimento criminal. Parece até piada, mas foi sério. O país investindo bilhões em equipamentos e a solução estava no calçamento o tempo todo. Em breve, novos cursos, autodefesa com cabo de vassoura e pós-graduação em combate urbano com chinelo de dedo. O crime organizado que se prepare, o exército da calçada, vem aí. Porque no Brasil, o absurdo não tem limite, mas sempre tem uma boa desculpa acadêmica. Quem fez esse vídeo com certeza vai concorrer ao Oscar, hein? É surreal ouvir isso de alguém que se diz especialista em segurança. Pois é, rapaz, essa situação ilustra muito bem um fenômeno comum no debate público brasileiro, que é a distância, né, entre o discurso acadêmico ideologizado e a realidade concreta das ruas. Você vê que uma pessoa pode ter título de doutorado, de mestrado, status de especialista, mas isso não significa necessariamente bom senso, né? E muito menos coerência ou experiência prática. Porque quando alguém defende que policiais enfrentem narcotraficantes armados com fuzis usando pedras, não está fazendo nenhuma análise técnica, né? Ela está expressando uma visão ideológica desconectada da realidade. O problema maior é quando essa visão travestida aí de ciência, né, ganha espaço em universidades, sobretudo nas públicas, e nos meios de comunicação, porque isso está desmoralizando as forças de segurança e acaba confundindo a opinião pública. Ora, o policial que entra numa comunidade dominada por facções, cara, ele não está participando de nenhum experimento teórico, segundo esses especialistas aí, né? Ele está lutando pela própria vida e pela segurança de milhões de pessoas que estão vivendo sob o medo. A cor do cabelo, claro, é irrelevante, né? Mas se torna simbólica como, vamos dizer assim, quando usada como parte de uma persona performática, né? Que tenta chamar a atenção mais pelo contraste visual.
do que pela retórica provocadora do que e também pela retórica provocadora e pelo que ela pensa, né, pela consistência das ideias, né? Quer dizer, é a estética do ativismo, muito comum hoje em dia, né, e que acaba substituindo qualquer análise mais séria. E uma coisa é certa, Ronaldo, títulos acadêmicos não substituem contato com a realidade, né? E nós trabalhamos muitos anos em uma universidade, nós sabemos muito bem como é que isso funciona, né? E tem outra coisa: segurança pública exige técnica, coragem e pragmatismo, né? E jamais esses discursos utópicos. Quem fala aí em enfrentar o crime com pedras não entende nada o que é enfrentar o crime, né? É, é ridículo, né? Agora, o pior disso tudo, Marcelo, é que a Universidade Federal Fluminense saiu em defesa dessa professora especialista em segurança que você está vendo aí, né? Drones e barricadas não garantem territórios ao crime organizado, Não, explica especialista em segurança, né? Não, não garante nada, né? não, Bom, não. mas as reações às declarações dela foram muitas, sobretudo entre os policiais do Rio de Janeiro. Vamos ver? Ah não, cara, não, não, não. Que isso, cara? Que é isso, cara? Especialista em segurança pública. Pega uma pedra aí pra mim. Dá uma pedra Seguindo a aí. orientação, peraí, deixa eu mudar aqui para ter a mesma visão da especialista. Agora sim eu consigo ver o mundo como ela vê, né? Seguindo a orientação da especialista em segurança pública, a gente já está aqui no curso de treinamento prático com as munições indicadas pela especialista, né, de uma rede nacional aí de comunicação, uma rede aberta, onde ela diz que com esse tipo de equipamento aqui, a gente consegue facilmente neutralizar um criminoso que esteja portando um fuzil. Guarda Municipal sempre preparada. Não dá para ficar calado, né, Ronaldo? Você imagina um policial que está ali na linha de frente, enfrentando esses ensandecidos, metralhando quem se atreve a tentar impor a lei e a ordem nos territórios que eles dominam, tendo que ouvir essas baboseiras aí de esquerdopatas que merecem uma internação imediata lá no Pinel, né? Aproveitar a estrutura da universidade pública, leva para o Pinel. Pelo amor de Deus, o pior, Marcel, são os absurdos com os quais nós temos que conviver. Veja só essa notícia, olha aí. A advogada do Comando Vermelho pede ao Moraes para incluir Cláudio Castro no inquérito de tentativa de golpe de Estado por causa da mega operação contra o narcotráfico. E aí? Rapaz, tá tudo invertido nesse país, né? É ministro do Supremo intervindo no governo do estado do Rio. Não sei se você soube aí, você viu essa semana advogados esquerdistas querendo determinar o que que o governador pode ou não fazer em relação ao combate a essas facções. E o presidente da República dizendo que houve matança e querendo até pagar a indenização para as famílias dos criminosos que foram mortos na Operação do Rio. Você imagina o parente de uma vítima desses monstros ouvindo uma sandice dessas, né? Isso é para revoltar qualquer um, rapaz. É verdade. Agora, o mais novo, né, ministro do governo Lula também perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, né? Olha só. Tá aí, o ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse esta noite que os governadores fazem demagogia política no combate ao tráfico de drogas. Alguém acha de verdade que a cabeça do narcotráfico, do tráfico de armas, está num barraco lá no morro? Meu Deus, hein? Veja só, que coisa. Tem mais aqui, Marcelo, olha só. Continua É, aí, né? E tem continua aqui. esse Alguém ponto. acha de verdade? Bom, vamos ser francos. Isso é história da carochinha, disse o Boulos, né? O comando do crime organizado, como a Operação Carbono ocultou, mostrou, está envolvido com lavagem de dinheiro como fintechs. Está envolvido também em lavagem de dinheiro com bets. Você vai combater isso com inteligência, né? Não com carnificina. Que coisa, hein? Tem que combater isso e aquilo que o Cláudio Castro combateu, né?
Esse aí é outro rapaz que pratica crimes e sai Pô, impune porque a justiça não consegue encontrá-lo em lugar nenhum para poder notificá-lo, né? Aí você vê, procurou tanto o sujeito que ele foi até candidato nas últimas eleições, mas não achou. Aí o processo prescreveu. Isso é uma vergonha da nossa justiça, né? O cara é facilmente localizável, sobretudo na época em que estava fazendo campanha aí, estava em tudo quanto é lugar, e é só a justiça que não acha, né? É aquela justiça seletiva que a gente fala. Essa fala aí do Guilherme Boulos revela aí uma visão típica de parte da esquerda brasileira, né? Que é deslocar o foco da repressão direta ao crime nas comunidades para usar uma narrativa de combate estrutural contra o dinheiro, contra o sistema financeiro, as elites que estão supostamente por trás do tráfico, né? Mas quando eles conseguem ter acesso a dinheiro, rapaz, sai de baixo, né? Porque é uma gastança só. Mas na prática, há três aspectos aí que eu acho que a gente tem que observar. Primeiro, é uma certa desresponsabilização aí da criminalidade de base, né? Quando ele afirma que o comando do crime não está nos morros, o Boulos tenta transferir toda a culpa para estruturas que na realidade são abstratas, né? Fintechs. O que são fintechs? As casas de apostas, lavagem de dinheiro, como se os traficantes armados que impõem o terror aí nas comunidades fossem apenas os peões inocentes. De inocente não tem nada, né? Mas é isso que relativiza o mal que o tráfico causa diariamente a essas famílias nas comunidades, né? Também, imagina o estrago que faz para crianças e aos trabalhadores também dessas regiões que são verdadeiros reféns, né? Um outro ponto é criticar a ação policial e colocar aquele rótulo de carnificina como fez até ou matança, como fez até o presidente Lula, né? Quando eles classificam uma operação, ou o Boulos classifica uma operação bem-sucedida que retira pelo menos temporariamente, o controle dos criminosos armados de territórios inteiros, é, e ainda usa, né, esse termo carnificina, o Boulos está se alinhando a uma retórica que deslegitima o trabalho das forças de segurança, que, aliás, é esse o objetivo dessa turma, né? É, e aí o que eles querem fazer é colocar o Estado como vilão. Mas eles são o Estado, né? Mas querem tomar o Estado. É, eles ignoram que o verdadeiro banho de sangue está sendo imposto há anos pelos próprios traficantes contra inocentes e não por quem tenta restaurar a lei e a ordem, né? E ainda mais com os óbices criados aí pelo Supremo. Aí fica difícil, né? Mas tem ainda, o Ronaldo, uma contradição ideológica. O Boulos é conhecido por liderar invasões de propriedade e pregar aí a desobediência civil em nome de uma causa política. Ele fala em inteligência para combater o crime, mas a trajetória dele mostra o oposto, né? A defesa de movimentos que agem à margem da lei é uma característica dele, né? Então, você tem aí um contraste entre discurso de legalidade e a prática política dele, que é marcada pelo desrespeito à propriedade privada e também às instituições. É isso aí. Agora, o governo, né, além de condenar o governador Cláudio Castro, insiste que a tal PEC da segurança vai solucionar todos os problemas referentes a essa área. E todo mundo já viu, Marcelo, que o governo quer é centralizar as ações de segurança. Uma ideia de jirico que só funciona na cabeça da esquerda, né? E agora chega a CPI do crime organizado, que será presidida por um petista. É como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Está aqui o Contarato, ele vai presidir a CPI. Contarato, aliás, foi apoiado pelo Bolsonaro, ele se elegeu por causa do Bolsonaro, depois ele roeu a corda e traiu, né? Mais um. Contarato diz que CPI buscará punir líderes financiadores do crime. Senador foi eleito presidente da CPI do crime organizado e promete atuar com independência, transparência e coragem. Uma CPI dessas, conduzida por um petista, parece piada.
Eu fico imaginando como é que vão ser as investigações, né? Bem diferentes daquelas que a gente está vendo aí na CPI do INSS. Mas tem um vídeo que fizeram aí com sátira a essa CPI que é bem interessante. Olha só. Ei, devagar, devagar, encosta na parede, vamos! Estes mapas de navegação parecem bons. Eu não creio que haja nenhum problema. Ei, Deixe meus biscoitos por que essa coisa aí. estranha? Ainda estou preocupada com o ônibus. Você viu o relatório do TED? Ele é o principal... Realmente, né? Essa sátira diz tudo mesmo, Marcelo. E no meio dessa encrenca toda, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farinha, ou digo Farias, né, pediu ao Supremo Tribunal abertura de inquérito contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por crimes de atentado à soberania nacional e espionagem. Os motivos foram os contatos feitos pelo governo Cláudio Castro com o governo Trump, para que o Comando Vermelho seja classificado como uma organização terrorista. Na semana passada, a CNN mostrou que a gestão Castro entregou ao Consulado dos Estados Unidos no Rio um relatório no qual mostra o avanço da facção nos Estados Unidos e pedindo para que ela seja considerada uma organização terrorista. No pedido apresentado à Procuradoria-Geral da República, o PT diz que o governador realizou tratativas diretas com o governo dos Estados Unidos e com a agência de inteligência, DEA, né? Entregando relatórios confidenciais de segurança pública e solicitando que o Comando Vermelho fosse classificado como organização narcoterrorista. Para o petista, a iniciativa constitui ingerência estrangeira em assunto de competência exclusiva da União e ameaça a integridade da política de segurança nacional. Só baboseira, né? Até o Congresso está querendo classificar as nossas facções como terroristas. Eles estão vendo o que a população do país inteiro pensa sobre isso, né? Então já estão começando a fazer um discurso favorável aí. O PT é que não quer. Ora, Ronaldo, diante do que esses caras fazem e falam, você acha que o governador Cláudio Castro, ele tem a quem recorrer no governo federal? Por aqui tá tudo dominado. Eu queria ser uma mosca, rapaz, para saber o que foi conversado naquela reunião entre o Alexandre de Moraes e o governador do Rio, Cláudio Castro, e os secretários da área de segurança. O Moraes ainda não falou nada, né? E depois ainda teve que cancelar a tal reunião com a advogada do Marcinho VP, né? Que jura que não advoga mais para ele, mas que representa uma ONG que apresentaria provas de tortura durante a operação aqui no Rio. E você viu que ela ainda deu uma provocada nele, né? Dizendo que ele não poderia impedi-la, já que ela foi advogada de criminosos, porque senão ele também não poderia ficar à frente dessa DPF. O que será que ela sabe, né? Isso aí pegou muito mal, rapaz. Mas realmente a repercussão negativa nas redes sociais foi tão grande que o ministro acabou não recebendo a advogada, né? Aí você vê a importância das redes sociais, né? Porque sem elas nós provavelmente não saberíamos de nada, né? Porque a grande imprensa não ia divulgar. A gente pode até imaginar que tem coisa muito esquisita aí, né? Porque é muito estranho tudo que está acontecendo nesse sentido, né? Você vê a advogada do Comando Vermelho querendo marcar audiência com o ministro, ainda pedindo para incluir no inquérito do golpe de Estado, rapaz, do suposto golpe de Estado. É brincadeira, rapaz. Eu nem sei onde a gente vai parar se essa coisa continuar. É verdade. Agora, mas é muito bom a gente ver o desespero, Marcelo, desses jornalistas, né, que se acham mais inteligentes do que qualquer pessoa. Veja a deputada Ana Campanholo debatendo sobre aborto com a jornalista Maria Carolina. Sim, eu nego que um feto é uma vida humana, porque não tem consenso de quando a vida começa.
Então, se não tem consenso de quando a vida começa, cabe a cada um decidir, cada pessoa gestante decidir se o que tem dentro dela é uma vida ou não, e se ela quer que essa vida continue ou não. Você vai ficar ou vai sair? Vai ficar, né? Olha que eu pensei que você... Bom. Não, tô tentando me ajeitar aqui direito. Tá bom. Ok, você trouxe novamente uma série de argumentos iniciais ali que não tem necessariamente a ver com o feto, mas... a vida. Ok, eu concordo com você, nenhuma vida inocente... É que nenhuma vida humana... Pode ser assassinada injustamente, perfeitamente, concordo plenamente com você. Então você acha que o feto não é uma vida humana? Não, eu não acho. Então é uma vida de que espécie? Não é uma vida. Então não precisa matar, porque já tá morto. Não é uma vida humana. É um ser vivo, não é uma vida. Um ser vivo e uma vida. Tá, mas é um ser vivo de que espécie? Não importa de que espécie que é o ser vivo. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Uma vida humana. Você é contra objetificar a mulher, mas a favor de objetificar o feto. Os maiores, por exemplo, decidem se aquele feto tem direito ou não. Eu não disse que o feto é uma mesa, eu disse que o feto é um ser vivo, tá, mas então ele ser não é uma vivo vida. De que espécie? Ele não é uma vida, ele é um ser vivo. Ser vivo... Ué, mas um ser vivo não tem que ter vida para estar vivo, senão ele é um ser morto. Porque uma vida não é só uma coisa biológica. O feto não tá vivo? Ele tá vivo, mas ele não é uma vida. Não faz o menor sentido o que você tá falando. Uma vida... Então ele é uma morte. Aqui, ó, nós somos vidas. O feto está vivo ou está morto? Ele está vivo, mas ele não é uma vida. Se ele está vivo, então ele é um ser vivo. Ele é um ser vivo, mas ele não é uma vida. De que espécie é o feto? Independe, uma árvore é um ser vivo. Tá, mas o feto é uma espécie específica. Qual é a espécie do feto? O feto é uma árvore? Não, ele é um ser vivo. Vamos simplificar a pergunta. Meu Deus, você está me dizendo que um embrião não é um ser humano? Não, não é. Não é um ser humano. Então ele é um ser de que espécie? Nós somos seres humanos. Tudo bem. Você, Maria, quando você era um embrião, você era de que espécie, então? Eu era um embrião de... De que espécie? se tu quer usar, de ser humano. Ok, então se é um ser humano, tem direito humano. Não é uma vida. Porque você acha, então, que os adultos mais fortes, mais poderosos, podem decidir que tipo de vida merece viver ou não? Ele vira uma vida. Ah, então o canal vaginal sim, faz uma mágica e o bebê... nascer. Quando o bebê... Então, antes do bebê nascer, ele é de que espécie? Antes do bebê nascer, ele é um feto. Ele é de que espécie? Um feto de que espécie? Olha, você tem que... Não, espécie, ele não é uma vida. O feto é apenas uma fase do desenvolvimento do ser humano. Ele não é um ser humano desenvolvido. Não, o que você está afirmando é o seguinte... Pausa. Você foi votada. Gente, oh, meu Deus. Também. Olha, esse tipo de debate, rapaz, é surreal, né? E revela algo que vai muito além da questão do aborto em si, porque mostra o choque entre a ideologia e uma lógica que é elementar, rapaz. A posição da jornalista é um exemplo de discurso ideológico que tenta relativizar um fato biológico, que não tem como discutir. Você vê que do ponto de vista da biologia, não há ambiguidade nenhuma. O feto é um ser vivo, da espécie humana, com material genético próprio, crescimento celular organizado e metabolismo ativo. Ou seja, está vivo e é humano, né? Essa discussão aí sobre o aborto, ela não é biológica, cara. Ela é moral. Ela também é jurídica e, sobretudo, filosófica, né? O que está em questão aí é decidir em que circunstâncias é aceitável interromper uma vida humana em formação ou não. É isso que está em discussão. Mas quando o debate parte da negação do óbvio, que é negar que o feto é um ser humano vivo, aí a conversa se torna intelectualmente desonesta, né? Porque essa postura costuma surgir apenas por um motivo. Se essa turma aí admitir que o feto é um ser humano e um ser humano vivo, obriga o defensor do aborto a lidar com o peso moral da escolha, né? Então muitos preferem tentar resolver a questão negando o ponto de partida biológico. É preciso deixar claro que, biologicamente, o feto é um ser humano vivo, como eu já disse. O que se debate é o valor e os direitos desse ser em relação aos direitos da mãe. Quando alguém nega o dado científico básico, Ronaldo, o debate se desloca da razão para a ideologia. E aí não vai sair disso. Não sai mesmo, né? Pois é. Bom, esse tipo de jornalista, Marcelo, está levando informação para dentro das casas das pessoas, hein? Mas o que aconteceu com Nova York, Marcelo? Elegeram um prefeito socialista e muçulmano, cara. Essa foi uma surpresa até para os democratas, hein?
Pois é, mas Nova York sempre foi, Sim. ou sempre teve, né, uma tendência de esquerda, né? Mas eu acho que dessa vez exagerou. E eu vou te fazer um prognóstico, Ronaldo. Talvez esse prefeito não chegue nem ao meio do mandato. Esse novo prefeito que foi eleito na terça-feira, agora dia 4, Zohran Mamdani, ele está prometendo congelar aluguel, criar supermercado estatal, oferecer gratuitamente creches, vagas no ensino superior, transporte público universal. Só tem uma coisa, né? Essas propostas, para serem viabilizadas, precisam de cerca de 10 bilhões de dólares todos os anos. E quem paga é o cidadão americano. Será que ele está disposto a pagar esse preço para isso sair do papel? Além disso, o que está acontecendo, mesmo antes dele tomar posse, é, é muito esquisito. Há muitos protestos acontecendo na cidade, é, e a gente precisa tomar cuidado até com as informações que a gente recebe, porque de repente pode ter muita montagem aí, como existe também uma islamofobia, né? Aí é preciso tomar cuidado. Então, eu recebi muitos vídeos aqui na internet de agressões a americanos por parte de muçulmanos, mas eu nem programei, Ronaldo, aqui pra gente, porque eu não sei se eles são verdadeiros. Uma coisa verdadeira eu posso colocar aqui, que é a alegria das esquerdinhas americanas. Olha só. Sharia law starts now. Absolutely. Zohran Mamdani, Islamic Caliphate, our brother in Islam, Islamic Caliphate of New York, starts today, baby. God, there is just something so electric, so satisfying about knowing that my MAGA parents, wherever they are probably having a horrible night tonight. Oh, I literally just got goosebumps thinking about it. Like they are in such a bad mood probably about the fact that Zohran just won and Prop 50 is gonna pass. Like, wow. God, I'm sorry. It just makes me feel good that my MAGA parents are probably upset right now. When the day starts with Dick Cheney being dead and ends with Mamdani winning. Oh, yes. Oh. I'm so happy. Oh my God, I'm so happy. Você viu como elas estão todas felizes, né? Essas iluminadas de Nova York, feministas, socialistas, moradoras de apartamentos caros no Brooklyn, foram elas, rapaz, que decidiram colocar aí o prefeito muçulmano na cidade. As mulheres, rapaz, são 52%, 52% do eleitorado. E 55% delas votaram em Mamdani. Ou seja, foram as mulheres que colocaram no poder o novo prefeito de Nova York. Os homens, na maioria, segundo os levantamentos, escolheram o Cuomo. E aqui vem a ironia, né, Ronaldo? As mesmas que gritam meu corpo, minha escolha, direito das minorias, acabaram entregando o comando da cidade a alguém que representa uma ideologia religiosa que na prática subordina as mulheres e criminaliza a homossexualidade e impõe a Sharia, né? Que são aqueles princípios religiosos lá do islamismo. Elas não defendem as mulheres, elas não defendem as minorias, defendem apenas o ego e o status de politicamente corretas, né? E, sobretudo, fazer isso nas redes sociais para ganhar muitos likes. Nova York, na minha opinião, Ronaldo, vai pagar um preço caro por essa escolha. Como eu disse, esses vários vídeos que estão circulando nas redes sociais sobre manifestações de muçulmanos, cuspindo em carros, de mulheres americanas, reivindicando Nova York para o Islã, e vários outros, realmente eu não sinto firmeza para afirmar aqui que eles são verdadeiros. Podem ser até possíveis, mas quando a gente tiver certeza, a gente coloca aqui.
Mas o que precisa ficar claro é que nenhuma comunidade está imune à atuação de indivíduos ou grupos extremos, né? O fato de ser muçulmano ou de protestar em defesa de alguma causa não justifica comportamentos que infringem a lei ou os direitos dos outros. Isso é claro. Mas como eu disse ainda há pouco, rapaz, se esses vídeos forem verdadeiros, eu te digo, esse novo prefeito não chega ao meio do mandato, porque radical a gente sabe que ele é. Nós vamos ver o que vem por aí. Você vê que, questionado aí sobre o que pode acontecer com o novo prefeito, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acha que pelo histórico e pelo que ele pode oferecer aí durante o seu mandato, por tudo que ele faz e prega, ele vai acabar sendo preso. Vamos ver o que vai acontecer. Tem muita água para rolar ainda, né? Bom, estamos chegando ao final do programa, mas hoje nós não temos motivos para encerrar o Papo da Madrugada com humor. Então, eu vou mostrar para você uma cena impressionante. O post foi do Leandro Ruschel. Ele mostra o seguinte: a câmera de um carro capturou o momento exato da queda de um avião cargueiro da UPS em Louisville. Vamos ver. Olha, esse acidente aconteceu na última terça-feira, dia 4, né? Você vê aí o avião da UPS, que era um modelo MD-11 da McDonnell Douglas. Ele caiu logo depois que ele decolou do aeroporto internacional Muhammad Ali, ou Muhammad Ali, né? Lá em Louisville. Louisville fica no Kentucky, né? E segundo as investigações preliminares, o motor esquerdo, rapaz, ele se desprendeu durante a decolagem. E aí provocou incêndio na asa, o piloto perdeu o controle da aeronave, que acabou atingindo aí umas construções próximas e explodindo em uma grande bola de fogo. Agora você imagina o pânico daquele pessoal que saiu correndo, estava do lado da explosão, né? E conseguiu sair ileso, né? Impressionante. Meu Deus. Bom, Marcelo, vamos ficando então por aqui, né? Acho que o momento agora é de dizer boa noite para você. Não é isso? Valeu, Ronaldo. Uma boa noite para você também, para você que ficou com a gente até agora e bom fim de semana para todos. Pois é, semana que vem tem mais Papo da Madrugada, hein? Tchau. Tchau.